Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos dar início ao nosso trabalho. Hoje contamos com a presença da nossa irmã Olivia, que irá falar sobre o porvir e o nada. Esses dias que antecederam o 7 de setembro, nós aqui fizemos questão de informar vocês que haveria trabalho mediúnico na quarta-feira à noite para quem estava em tratamento. Eu espero que vocês não tenham se lembrado, aqueles que estão em tratamento. As demais atividades em nossa casa estão normal. Vamos, pois, fazer a nossa prece. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus amado, Mestre de infinita misericórdia, pedimos as tuas bênçãos para o trabalho que ora se inicia. Permita, Senhor e amor, que a tua luz divina seja derramada sobre todos nós e que possa a espiritualidade amiga da nossa casa se fazer presente em todo o trabalho a ser realizado. Assim seja. Vamos ouvir a nossa irmã Olga Lima. Quase que não vou. Você vai ficar aí? Eu não vou entrar cá. Não. Ok, então pronto. Boa noite a todos e a todas, encarnados e desencarnados. Eu sempre começo assim. Eu nunca dava boa noite aos desencarnados. Eu acho que eles ficavam meio sentidos, né? Não posso esquecer. Um dia serei eu nessa condição e vou querer ouvir um boa noite de quem estiver fazendo a palestra. Eu disse, depois de desencarnado, eu vou estar em muitas casas aí, ouvindo as palestras. Bom, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus a oportunidade desse momento, desse trabalho, e a casa sempre pelo convite, né, que nos faz, e assim a gente está podendo atender, graças a Deus, né? Se eu pudesse, aí era pior, né? A gente precisa trabalhar bastante, compreender muito, aprender bastante, para que a gente possa caminhar melhor aqui na Terra. Vamos em frente. Que Deus, nosso Pai Criador, nos envolva em luz e serenidade nesse momento, e sempre Ele já faz isso. A gente só precisa se lembrar, né? A gente só precisa que isso esteja sempre conosco, esse pensamento, sabendo que Deus está a nos envolver todo o tempo, desde o momento que Ele nos criou, que não foi no dia que a gente nasceu nessa atual existência. Foi muito, muito tempo lá atrás. Bom, o nosso tema, que é o porvir e o nada, em alguns livros a gente encontra a vida futura, mas o porvir significa a mesma coisa. Então eu utilizei como fonte o Céu e o Inferno, o livro Céu e o Inferno, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios e o livro que é o Espiritismo. Encontrei outras fontes, mas a palestra ia ficar para umas 4 horas de duração, aí dava para a gente falar muita coisa. Bom, só para a gente relembrar um pouquinho, o Livro dos Espíritos tem a seguinte estrutura. Ele tem 4 partes, não é? Foi o primeiro livro que Allan Kardec nos trouxe, foi o Livro dos Espíritos, e ele dividiu na parte primeira, parte segunda, parte terceira e parte quarta. Em cada parte dessa, ele aborda uma temática. Então, na primeira, ele fala das causas primárias, né? A existência de Deus, a origem dos mundos. Na segunda parte, ele fala justamente do mundo espírita ou dos espíritos, onde vai nos explicar como é a vida no plano espiritual, essas relações entre os dois planos. Na parte terceira, ele fala das leis morais. E a
esses livros aí, justamente, ou melhor, essas partes, cada uma delas foi que deu origem a outro livro da codificação. Nós temos, a gente chama o Pentateuco Espírita, não é? Que são os 5 livros de Allan Kardec, sendo o primeiro o Livro dos Espíritos, que gerou os outros 4. Só que ele não seguiu na ordem. Da primeira parte fez o segundo livro, da segunda o terceiro livro e assim por diante, não. Ele usou uma outra organização. Então, como que Allan Kardec escreveu os outros livros? Como foi? Em 1857, do Livro dos Espíritos, saiu exatamente os outros 4. Então, esse primeiro aqui, em 1861, que foi o Livro dos Médiuns, ele vem a partir da segunda parte e não da primeira. Então, aquela segunda parte que fala sobre o mundo espiritual, a vida dos espíritos, está exatamente no Livro dos Médiuns. Em 1864, ele nos trouxe o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que vem justamente da terceira parte, que fala das leis morais. O quarto, ou melhor, desculpa, o terceiro livro depois, né, do Livro dos Espíritos, em 1865, que veio da quarta parte, que é das esperanças e consolações, exatamente o céu e o inferno. E o último, a Gênese, veio da primeira parte. Então aí está o Pentateuco na sequência em que eles foram publicados. E com esse conjunto de livros, a gente tem uma base muito clara para compreender melhor a vida do ser humano, tanto na Terra, no plano físico. Quando a gente fala na Terra, a gente fala se relacionando ao plano físico, não é? Mas nesse mundo aqui, ou em outros mundos, e no mundo espiritual, então tudo aí a gente encontra, e em outras fontes também. Porque eu sempre digo, Allan Kardec deixou para a gente essa base aí, mas nada está terminado, tem muita coisa ainda para se aprender. E o livro O Céu e o Inferno tem a seguinte estrutura, que foi o penúltimo livro. Ele é um livro que traz questões sobre o que esperar após a morte do corpo físico, sobre a vida futura, explica os conceitos de céu e inferno, que durante muito tempo foi não bem compreendido, e presente em todas as religiões, se fala muito do céu e inferno, e mostra o papel da justiça divina. Esse livro, Céu e Inferno, é dividido em 2 partes. Na primeira parte ele fala justamente da doutrina, e a segunda ele vai trazendo os exemplos, explicando da parte prática todo o conteúdo sobre o céu e o inferno, das consolações, das penas e gozos e assim por diante. Mas vamos em frente. Então, o céu e o inferno, lá no capítulo 1, é exatamente o capítulo que fala do porvir e o nada. Então, nesse capítulo aí, Allan Kardec, ele faz 3 observações. Ele comenta 3 aspectos da doutrina do niilismo, que é o materialismo. Ele fala da doutrina do todo universal e a doutrina espírita, que fala sobre a continuidade da vida. Então, ele vem fazendo uma reflexão nesses 3 aspectos para que a gente possa compreender justamente a questão do porvir, ou da vida futura ou nada. Lá na primeira epístola, como eu coloquei lá no começo, que a gente ia usar como base algumas fontes, então nós temos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo, na verdade, foi um dos apóstolos que nos traz elementos muito semelhantes ao que a doutrina espírita nos traz. Claro que à sua época, com o linguajar próprio da época, ele traz conceitos que, quando a gente observa melhor, quando a gente compreende, a gente faz o paralelo com a doutrina espírita, o que mais adiante Allan Kardec trouxe mais aprofundadamente aqueles conceitos que Paulo já nos tinha dito, nos esclarecido há muito tempo atrás. Então, essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios é uma das que mais traz elementos em comum com o Espiritismo. E ele fala justamente nessa epístola sobre ressurreição dos mortos, continuidade da vida para além do corpo físico e reencarnação. Isso foram 3
mas não com esse nome, essa nomenclatura. Mas quando a gente lê, se eu não estou enganada, o capítulo 13, ou é o 13 ou é o 15, não estou muito certa. Ele vem falar sobre essas reuniões, e quando a gente vai ler toda a parte que ele descreve, a gente vai dizer, isso é a reunião mediúnica que a gente faz nas casas espíritas. Então ele já trazia todos esses elementos para que a gente, na verdade, foram sementes para que mais adiante a doutrina pudesse aprofundar de acordo com a condição da humanidade. Não é? Porque a gente sabe que a humanidade nem sempre teve a condição que ela está hoje para conceber novas ideias. Então tudo foi colocado muito lentamente, devagar, sementezinha lá, não é? Para que pudesse florescer mais adiante. Então, quando ele fala, inclusive, sobre ressurreição, não é bem aquela ressurreição como a gente tem ao pé da letra, que é voltar para o próprio corpo. Ele já dizia, Paulo já comentava que o corpo cansa, termina suas forças, ao fim das suas forças, o corpo tomba, cai, morre, mas a alma prossegue. Então ele já trazia para a gente a ideia da vida futura, da sobrevivência da alma, né? Então quando ele fala sobre ressurreição, é nesse sentido, em que o espírito continua vivendo e que depois pode voltar no outro corpo. Então, um dos trechos do livro, da Epístola de Paulo diz o seguinte: ora, se proclama que Cristo ressuscitou de entre os mortos, como é que alguns entre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Ora, se diz que Jesus ressuscitou, por que então diz que não existe a ressurreição? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé. E seríamos até considerados falsas testemunhas de Deus, porque teríamos dado testemunho contra Deus ao dizer que ressuscitou Cristo, a quem não poderia ter ressuscitado, se na verdade os mortos não ressuscitam. Quer dizer, fica uma crença difícil de compreender, porque para Jesus a gente dizia que ressuscitou, mas os mortos não ressuscitam. Isso sob a concepção da época, considerando a volta do corpo. Então, quando diz que Jesus ressuscitou, ele diz que ele continuou a vida, mas os mortos não eram considerados como podendo ressuscitar. Se Jesus tinha estado entre nós, do mesmo jeitinho que nós somos, carne e osso, com essa matéria aqui desse planeta, então ele teria sido diferente. Quer dizer, ele poderia ter ressuscitado, mas os outros mortos não. Então há uma contradição aí. Então Paulo mostrava, se os mortos não ressuscitam, então Jesus também não. E quando eu digo que Jesus ressuscitou, então eu estou em contradição, e não faz sentido eu dizer isso. Eu estou dando um falso testemunho, porque ao mesmo tempo eu digo que os mortos não ressuscitam. Mais adiante ele diz o seguinte: mas alguém poderá dizer, como ressuscitam os mortos, com que corpo é que voltam? Insensato, porque tu semeias não se torna vivo se não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de surgir, mas um simples grão, por exemplo, de trigo ou de qualquer outra espécie. Deus, porém, dá-lhe um corpo conforme determinou e dá a cada uma das sementes um corpo que lhe é próprio. Então Paulo já vem trazendo para a gente aí a ideia da reencarnação, a ideia de que o espírito sobrevive à morte do corpo físico e que vai receber um novo corpo, tem que morrer para poder viver. Lá no céu e no inferno, no capítulo 1, o porvir e o nada. Então, se naquela época ainda existia uma crença muito grande no materialismo. O materialismo seria aquela doutrina onde nada existe após a morte, nem antes do nascimento, nem após a morte. Então
que depois de um certo momento, que a humanidade ela vai progredindo, não só a nível intelectual, científico, mas moral também. E muitas questões que não conseguiam mais dar conta das respostas, ficaram como incógnitas. Aquilo que a humanidade naquele momento aceitava, mesmo sem compreender, mesmo se aquelas respostas não satisfizessem, ainda se aceitava. Mas a partir de um momento em que desenvolvemos melhor a nossa capacidade de raciocinar, principalmente, de refletir, de discernir, nós vamos percebendo que aquelas respostas já não suprem as necessidades. A gente quer algo mais que nos explique as questões da vida. Então, ficavam-se essas perguntas. Há uma vida após a morte? Continuamos após a morte? O que acontece com os sentimentos, pensamentos, emoções e conhecimentos adquiridos? Tudo se acaba? Tudo se perde com a morte? É estranho, não é? A gente pensar que a gente vai nascer, construir, aprender, progredir, de repente tudo isso acaba, todo o conhecimento, todos os meus sentimentos que eu desenvolvi, isso tudo vai acabar. Então, a partir de um momento em que a humanidade já estava um pouco mais amadurecida, aquelas ideias de que a vida ali acabava não era mais satisfatório. Então, haviam esses questionamentos, mesmo que não tivessem as respostas. Haviam as dúvidas apenas. A dúvida é o começo para a busca da resposta, para a busca da verdade. E assim, lá no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte do capítulo 1, que trata do pouquinho nada, o item 1, ele diz o seguinte: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser tal a alternativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Então, a humanidade já vinha despertando para essas questões. É aí que começa a surgir a incredulidade. Porque no momento em que eu não creio mais que a vida é aquela do momento do nascimento até a morte, e já começam a surgir as dúvidas, será que tem algo mais? Então já não acredito mais naquele fim com a morte. E aí vem essa incredulidade dando justamente margem para novos horizontes, novas formas de pensar e ampliar a visão sobre a vida. É o fim ou a continuação? Tudo se perde ou continuamos seguindo? São essas questões que Allan Kardec vem nos trazer no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 1. E aí ele vai fazendo essa reflexão, comparando com as outras duas linhas de pensamento. A teoria materialista, que ele fala sobre o niilismo. Para o materialismo, não existe futuro. A vida futura é o nada. Tudo acaba com a morte. Então, até um certo momento, essa era a ideia aceitável. Não se tinha explicação para outra coisa. Então, para o materialismo, a vida começa no nascimento, acaba com a morte, pronto. Não tem mais nada. Tudo se acaba. E aí, a gente se pergunta, ora, se a vida começa quando eu nasci, vai acabar quando eu morrer, eu tenho que aproveitar agora. Aí a nossa vida fica com foco apenas na vida material. Porque se eu não tenho perspectiva de nada depois, eu vou trabalhar pelo quê? Tudo vai se acabar. E tem mais, eu nem sei quando eu vou. Allan Kardec deixa muito claro que a única coisa certa que todos nós aqui temos, a única certeza é que vamos morrer. Morrer no sentido do corpo físico. Mas para os materialistas, que ainda tem muitos, né? Eu tenho pessoas na minha família assim, bem próximas, a gente conversa, mas ela diz, a vida é só essa, não adianta que você não vai me convencer. Eu disse, tá
sejam mais beneficiados do que outros. Sorte. Tudo é sorte, tudo é aleatório. Aí não dá para você discutir com uma pessoa que está assim, com um pensamento que não se encaixa mais. Não se encaixa, porque nós já adquirimos um nível de maturidade intelectual tal que contribui para que essas reflexões a gente avalie, né? O que é que faz sentido, o que é que não faz. É a tal da fé raciocinada. A gente não tem mais uma fé cega, mas a nossa fé hoje tem que ser raciocinada em cima daquilo que realmente faz sentido e tem lógica a partir do momento em que eu creio em Deus como um ser perfeito e justo. Ter o conceito de Deus, mesmo que a gente não compreenda e não consiga definir o que é Deus, porque estamos ainda muito longe desse ponto, mas a gente compreende Deus, a gente reconhece Deus como um ser perfeito, o Criador de todo esse universo, a causa primária de tudo, justo, portanto ele não erra. Então como explicar tantas diferenças, tanto sofrimento? Como é que foi isso? Como é que ele criou? Foi na sorte, hoje eu vou criar, hoje eu estou de mau humor, vou criar gente ruim. Será? Fica meio sem conexão, não dá para a gente absorver essa ideia nesse nível que nós já nos encontramos. Quando éramos seres mais primitivos lá atrás, muito lá atrás, talvez a gente não tivesse outra compreensão melhor. Mas agora já é diferente, a conversa é outra. A gente agora tem condições de compreender muito melhor as lições que Jesus deixou. Ele veio quietinho, manso, deixou tudo ali. A gente não entendia nada. Aí pouco a pouco é que a gente vai, como diz o ditado, a ficha vai caindo. Os da minha faixa etária vão entender o que eu digo quando a ficha cai, porque tem jovens que não sabem o que é a ficha cair. Bom, então para o materialismo, a vida futura é o nada, não tem nada, acabou, né? Então tudo acaba com a morte. Aí lá no Céu e Inferno, no item 2, ele fala da doutrina do niilismo que acontece em nada. E aí Allan Kardec diz o seguinte: o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Claro, se ele crê que é o nada depois, então o pensamento dele é só nessa vida presente, até porque para o materialista é a única vida, é só essa. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência tudo. Novamente, faz sentido que o materialista pense primeiro nele e acima de tudo, porque se só tem essa vida, ele tem que pensar nele, ele tem que buscar o que é melhor para ele, porque não vai ter nada depois, ele não pode desperdiçar esse tempo. É um poderoso estímulo ao egoísmo, com certeza, porque quando eu deixo de pensar em qualquer outro ser, seja um ser humano, vegetais, animais, só penso em mim, no meu bem-estar, no meu benefício, eu sou egoísta. E o materialismo me leva a esse pensamento, porque eu tenho que aproveitar todo o tempo que eu tenho, que eu nem sei quando vai durar. Então, se a doutrina insensata e antissocial é seguramente o niilismo, que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. É o puro egoísmo. As pessoas serão cada uma por si. Não é? Então, esses trechos aí foram recortes do próprio livro com as palavras de Allan Kardec, não são as palavras de Olga. Eu estou apenas interpretando. Eu fiz justamente, como o capítulo é pequeno, aí eu trouxe alguns recortes dele para a gente ir refletindo sobre essas colocações. Então, Allan Kardec vem trazendo, vem resgatando essas teorias para que a gente possa, comparando, compreender melhor a doutrina espírita. Aí, ainda nesse item 2, ele diz: consequências da doutrina do niilismo. Ela tem uma consequência. Então, gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Olha que coisa grave, não é? E se o respeito humano contém
de errado que eu tinha feito? Eu vou continuar aprontando por aqui. Então, todas essas colocações aí nos levam justamente a perceber que é uma doutrina muito irresponsável, porque você está produzindo uma sociedade de egoístas. Egoístas que só pensam, se você corta toda a possibilidade de solidariedade, por que ele vai pensar no outro? Tem que pensar nele, né? Porque o tempo não sabe quanto tem. Então, a vida é voltada exclusivamente para aquele momento, porque com o niilismo tudo se acaba. E aí ele vem com o item 3, ainda na doutrina do niilismo, que ele fala sobre a crença em um nada. E Allan Kardec diz o seguinte: suponhamos que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, num mês ou num ano será aniquilado, que nenhum só indivíduo lhe sobreviverá, bem como de sua existência não sobreviverá nem um só traço. Que fará esse povo condenado, aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Entregar-se ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? Certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias, isoladamente e individualmente. Realmente, quando a gente lê essa parte aí do capítulo do Por Vir Nada, aí a gente começa a refletir que se realmente um povo soubesse que vai ser exterminado e ia deixar de existir, será que ia se preocupar em trabalhar? Será que ia se preocupar em produzir alguma coisa, aprender mais, deixar algo para aqueles que vão estar aqui? Dificilmente. Precisaria já estar no nível mais elevado. No nível mais elevado, a gente não estaria mais nem pensando assim, né? Porque a gente estaria livre do egoísmo. Então, é uma teoria, é uma doutrina que traz consequências graves. Embora isso não aconteça dessa forma, mas diariamente acontece individualmente. Com aqueles que creem que a vida é somente essa, eles estão justamente plantando e colhendo apenas o que eles acham que precisam colher para o seu bem-estar, para seus prazeres pessoais. Não pensam em oferecer nada ao outro, não pensam que após a morte pode ter uma outra vida, que essa outra vida possa ser consequência da que eu estou vivendo hoje, das minhas atitudes hoje. Não. Então a gente vai vivendo apenas para suprir as necessidades e os prazeres que temos. Então a doutrina do niilismo, o materialismo, nos torna muito egoístas. E isso é um perigo nessa sociedade. Porque nós estamos educando outros jovens, outros seres. Então, no momento que eu educo, que eu penso dessa forma e educo, eu também educo para o egoísmo. Então, nós podemos ter uma geração de jovens materialistas, né, que goza a qualquer preço, é o puro egoísmo, o puro individualismo. Não importa como conseguir as coisas, eu preciso, eu tenho que ter. Então, é passando por cima de tudo, é através do desrespeito, não existe fraternidade, não existe empatia, não tem como pensar no outro. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente educa jovens para uma doutrina como essa. Aí a gente tem uma sociedade agressiva, violenta, que não respeita ninguém. E no item 4 ele diz o seguinte: é nestas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. É quando Allan Kardec pega todos esses conceitos do materialismo, né, da crença em nada, e vem mostrar exatamente o oposto, a vida futura. É aí que ele opõe o dique a essa teoria, trazendo justamente a
mais novos conceitos para que a gente possa compreender que existe algo mais depois dessa vida. E aí, no momento em que a gente desperta para essas questões, nossa visão muda completamente. O nosso foco deixa de ser nós mesmos. A gente passa a pensar mais no outro. A gente passa a refletir mais sobre o que vamos escolher mais adiante. Porque a gente passa a entender que aqui é só um estágio. Esse é um momento entre vários que eu já vivi e muitos que eu ainda vou viver. Então, nessa perspectiva, a gente amplia a nossa visão e passamos a compreender a vida de uma outra forma. Lá no item 5, ele fala da doutrina do todo universal. A doutrina do todo universal diz o seguinte: há uma outra doutrina que nega ser materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a da absorção no todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio que constitui sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Na morte, esta alma retorna ao foco comum e se perde no infinito como uma gota d'água no oceano. Então vem uma doutrina já contraditória ao materialismo, crendo que realmente a vida não acaba com a morte. Existe algo mais, que nós viemos a partir de um todo universal. Uma parte daquela deu origem a esse ser, a sua inteligência, tudo isso, e quando o corpo morrer, essa porção do todo universal que me deu a vida, volta para a sua origem, volta lá para o todo universal. Mas aí Allan Kardec diz o seguinte: essa doutrina, sem dúvida, é um passo adiante sobre o materialismo puro, uma vez que admite alguma coisa, ao passo que a outra não admite nada, mas suas consequências são exatamente as mesmas. Por quê? Porque a gente não consegue, a partir desse olhar da doutrina do todo universal, perceber que mesmo que algo sobreviva à morte do corpo físico, vai ficar jogado aí nesse todo universal, não vou viver mais nada, né? Vai ficar lá para sempre. Então, novamente, as consequências são as mesmas, o egoísmo. Viver aqui enquanto eu posso, aproveitar esse tempo, porque depois eu vou voltar lá para o todo universal, a minha porção de vida volta para lá, sei lá o que isso vai ser feito. Então, ele vem com um olhar um pouquinho melhor do materialismo, por considerar que existe algo mais, mas ao mesmo tempo não fala que você continua, você enquanto espírito. Então, termina esbarrando nas mesmas consequências. Lá no item 6, as contradições da doutrina do todo universal. Vamos lá. Por outro lado, pode-se aí fazer a objeção seguinte: todas as gotas d'água tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas, como parte de um mesmo todo. Porque as almas, se são tiradas do grande oceano da inteligência universal, se assemelham tão pouco? Porque o gênio ao lado da estupidez, as mais sublimes virtudes ao lado dos vícios, os mais ignorantes. Porque a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie. Como as partes de um todo homogêneo podem ser tão diferentes umas das outras? Dir-se-á que é a educação que as modifica. Ou melhor, dir-se-á que é a educação que as modifica. Neste caso, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e maus instintos independentes de toda a educação e tantas vezes em desarmonia com o meio no qual se desenvolve? Então, aí vem a contradição. Se saímos todos nós do todo universal, ele é homogêneo, aí uma porção daquela deu a vida a cada um de nós, era para a gente ser tudo igual. Todo mundo saiu da mesma fonte, homogênea. Então, como se explica essas diferenças? Por que uns são tolos e outros tão inteligentes? Não é? Uns bons e outros maus. Não tem como você compreender essa teoria do todo universal
fala sobre educação, né? Aí se a gente olhar direitinho, você oferece a educação, a mesma educação para os 5 filhos, por que fica tudo tão diferente? E aqueles que já nascem com uma inteligência assim, tão especial que nos causa admiração, enquanto que o outro irmão, tem o mesmo pai, que saiu do todo universal, é tão diferente. Como que a gente vai explicar? Dizer que é a educação que faz essas transformações, muitos já vieram com toda essa bagagem só para expor. Então, lá no item 11, ele diz o seguinte: todas as religiões têm igualmente admitido o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte, ou dito de outro modo, das penas e dos gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrado em toda parte. Mas do que elas diferem essencialmente é sobre a natureza dessas penas e gozos e, sobretudo, as condições que possam merecer umas e outras. Então, sobre céu e inferno, essa ideia do céu, a coisa boa, do inferno, a coisa ruim, as linhas religiosas todas admitem. Não é? Mas o que elas se diferenciam, eles não conseguem explicar. Por quê? Como? Como se dá esse céu, esse prêmio, esse mérito para conquistar o céu e para o inferno? Como que isso acontece? Esses gozos, essas penas. Então, fica difícil, às vezes, é aí que muitas linhas religiosas se distanciam. Começa com o mesmo pensamento, mas cada um vai criando a sua imaginação, as suas explicações. Daí, os pontos de fé contraditórios que deram nascimento aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por estes, para honrar a Deus e, por esse meio, ganhar o céu e evitar o inferno. Então, a gente vê que, apesar de se conceber a ideia de céu e inferno, essa ideia não é a mesma para todas as linhas religiosas, digamos assim. Surge a partir daí as suas interpretações e, para cada uma, como é que você tem esse mérito do céu ou do inferno. Então, a gente vai perceber que essas linhas, elas começam a se desencontrar a partir do momento em que cada uma concebe uma forma diferente de se conquistar o céu ou o inferno. Eu estava na época que eu estava fazendo mestrado na faculdade, ficava bem perto do teatro, e às vezes eu e umas amigas, a gente passava lá para ver se tinha alguma peça para a gente assistir e descansar a cabeça um pouco. Aí estava passando uma peça que era O Julgamento de Deus. Aí eu disse, vamos assistir. A gente não conseguiu identificar que tipo de peça era, se era uma peça religiosa, se era uma comédia. Não deu, só vimos o cartaz e aí a gente resolveu assistir. Vamos lá. Aí tinha, justamente no palco, tinha uma escada que era como se fosse levando para o céu, e no piso mesmo tinha assim como um buraco, que era o inferno. Pronto. E aí o julgamento era isso. Chegava alguém e dizia tudo que tinha feito, e aleatoriamente, ou ele era escolhido para o céu ou para o inferno. E aí foram ficando umas coisas assim, sem sentido. Eu não acredito que eu posso assistir isso, não. Foi muito interessante, muito interessante. E num determinado momento a gente começou a perceber que os que ganhavam o mérito de ir para o céu eram aqueles que tinham contribuído com a parte material do templo material. Né? Porque ali eles estavam e tinham chegado, depois que morreram, estavam ali para o julgamento, mas como eles contribuíram muito, materialmente falando, aí eles tinham mérito de ir para o céu. Aí subia a escadinha e ficava lá. E os outros entravam lá no buraco, porque o inferno não tinham pago as taxas, tá? Mesmo que tivessem feito coisas boas, que uns ainda dizem, mas eu fiz isso. Não, mas você faltou com isso lá na sua casa religiosa, assim. Pronto, foi para o inferno. Então a gente vê que muitas coisas não fazem sentido. Quer dizer, e aquilo de bom que eu faço? Onde está a justiça de Deus nesse caso? Porque Deus não colocou a gente aqui
material. Nós precisamos sim. Se estamos aqui na matéria, precisamos da matéria. Deus quer que todos nós aproveitemos com boa alimentação, com boa moradia, com todas as condições dignas de um ser humano. Embora não é isso que a gente vê para toda a humanidade da Terra. Mas é o que Ele quer. Ele quer que a gente esteja aqui aproveitando a oportunidade da melhor forma possível, porque Ele ama a todos indistintamente e quer que nós possamos progredir a partir do nosso esforço para alcançarmos a perfeição, porque foi para isso que fomos criados, para sermos perfeitos. Não perfeitos sob o ponto de vista da matéria, mas perfeitos sob o ponto de vista do Espírito. A alma precisa se aperfeiçoar. E é nesse corpinho que a gente está agora que a gente vai conseguir realizar muitas coisas aqui. Depois a gente vai para lá, aí a gente vai contabilizar tudo que a gente fez para poder fazer uma nova programação e voltar, para poder continuar o nosso processo de evolução, assim como foi nosso querido e amado Mestre Jesus. Então, a partir daí, muitas igrejas religiosas trazem essas concepções de céu e inferno, algumas talvez equivocadas, né? E aí no item 14 ele diz: instintivamente tem o homem a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação produziu sistemas que conduziram à diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação, mais ou menos engenhosamente concebida, porém o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa volta, ela unirá, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou superficiais e conduzirá, pouco a pouco, pela força das coisas, a unidade de crença sobre esse povo. Crença que não estará mais baseada sobre uma hipótese, mas sobre uma certeza. É quando sempre a gente ouve aquela pergunta nas casas espíritas: o espiritismo é a religião do futuro? E a resposta é não, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Porque a tendência que nós estamos caminhando, se a gente fizer uma reflexão sobre as épocas muito mais remotas, a gente vai vendo que a gente vai evoluindo nesse aspecto e a gente vai todo mundo convergindo para o mesmo ponto. Ainda temos muitos pontos divergentes, mas à medida em que ampliarmos a nossa visão sobre a vida, sobre Deus, aí a gente vai, com esses conceitos que a doutrina nos traz, a gente vai compreendendo o sentido da vida e vamos cada vez mais pensando igual. Vamos convergindo para o mesmo ponto. E aí todos nós estaremos unidos numa única crença, que é a crença em Deus, na vida futura. Talvez nem rótulo venhamos a ter. A gente é que coloca os rótulos, a gente é que se separa por rótulos, né? Mas muitos conceitos, às vezes eu estou conversando com uma amiga de uma outra linha religiosa, ela fala as mesmas coisas que ela me explica. Aí eu falo para ela, faz menina é igualzinho lá. Pois é, porque a gente já está compreendendo as coisas sob o mesmo olhar, sobre os mesmos conceitos. E um dia todos nós, né? Todos nós vamos pensar da mesma forma. É quando a gente vai alcançar o mundo de regeneração, onde o Deus é um só. Aqui ainda encontramos pessoas que falam assim: o teu Deus, o meu Deus, como se fossem deuses diferentes. O Deus é um só, o Criador de todo esse universo. Não importa a crença que eu esteja optado, que eu tenha optado por seguir, Deus é um só. Mas isso é com a maturidade espiritual que a gente vai alcançar essa compreensão. Então, o Espiritismo é o maior antagonista do materialismo. Ele destrói completamente, com todas as suas explicações coerentes, ele destrói a ideia do materialismo. E aí ele diz: o Espiritismo apresenta por meio de argumentos e fatos a realidade da vida futura. Quando a gente lê exatamente o livro dos Espíritos, a parte que fala do mundo espiritual, é que a gente vai compreendendo melhor como existe realmente uma vida futura, uma vida além dessa daqui.
E aí o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Aos poucos, isso está no livro, de Leon Denis, Invisível. Aos poucos, as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo e as religiões ficarão naturalmente tão parecidas que não se fará mais a distinção entre uma e outra. Pouco importará a qual religião se siga. Haverá uma harmonia mundial em relação a conceitos sobre vida e espiritualidade, todos unidos em concordância em prol do bem universal. Isso aí é a projeção do nosso futuro, né? É a vida futura. Todos nós, graças a Deus, a gente vai caminhar para o mundo, né? Todo igualitário, porque a gente tem ainda um mundo cheio de diferenças por conta justamente da nossa imaturidade espiritual. Então, lá no item 101, no que é o Espiritismo, ele diz o seguinte: suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou do que por nós mesmos poderemos saber. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara. Então, quando a gente começa a receber essas informações sobre a vida no mundo espiritual, mesmo que os espíritos não tragam nada que a gente acredite que não tem nada para nos ensinar, só essa revelação já nos mostra que existe uma vida após a morte do corpo físico, não é? Então, só essa ideia aí já nos faz refletir e já mudar de pensamento. É quando a gente vai perceber que é preciso mudar, a minha visão se transforma. Eu não creio mais que o fim é ali, portanto, eu tenho que pensar na vida futura. Então, vou trabalhar nessa, porque o que me espera depois depende do que eu faço agora. Porque hoje, tudo que eu vivencio hoje são reflexos do que eu fiz antes. Então, existe uma vida antes dessa e uma após a morte do corpo físico. E as consequências da ideia na vida futura. O Espiritismo aponta o papel moralizador e transformador da sociedade a partir da ideia da vida futura. Exatamente, a gente vai trabalhando mais a eliminação, digamos assim, das nossas imperfeições, das nossas más inclinações. Quando a gente começa a perceber, a crer, compreender mesmo que existe uma vida futura, a gente vai tentando se libertar do egoísmo. A gente vai se tornando mais solidário, mais fraterno, pouco a pouco, porque nada é também da noite para o dia. Mas com essa visão, tudo se amplia, tudo se modifica. Então é o que Allan Kardec vem nos mostrar nesse livro, no capítulo do Porvir Nada, onde os povos vão viver de forma mais igualitária. É quando a gente começa a compreender mais os povos, as diferenças, com respeito. Ninguém é melhor que ninguém. Todos foram criados pelo mesmo Pai. E se estamos diferentes, temos condições diferentes, é porque temos condições de vida diferentes de acordo com as nossas necessidades de evolução. Uns vão caminhando mais rápido que outros, então por isso vão surgindo necessidades diferentes, mas Deus dá uma oportunidade a cada um de nós. Então a unificação feita no que concerne à sorte futura das almas será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Como eu acabei de dizer, tudo vai sendo pouco a pouco. Nós vamos nos compreendendo mais. Inclusive, eu conheço um médium espírita muito famoso, trabalho belíssimo que ele faz, não é daqui de Pernambuco, e ele tem um irmão evangélico. E os dois conversam muito bem, os dois são muito unidos, os dois se respeitam bastante, cada
vai deixando de lado, né, aquelas ideias rígidas, é o meu Deus, é o seu Deus, eu sou assim, é desse jeito. A gente vai compreendendo melhor, a gente vai se unindo, cumplicidade, vai trocando as figurinhas e vai aprendendo mais. Então, naquele trabalho, todos vocês devem conhecer, já saiu várias vezes na televisão, o trabalho dos Anjos da Noite. Os Anjos da Noite fazem um trabalho solidário fantástico, maravilhoso, né? Ali realmente é um exemplo de amor ao próximo. E ali tem, quando começou, uma pessoa que não era espírita, se juntou com outra que era espírita, e a Igreja Católica cedeu espaço ali na frente. Veja, todos se unindo com um único propósito, o ensinamento que Jesus deixou: amar o próximo. Não importa se você é espírita, se você é evangélico, católico, budista, não importa. O que importa é que a gente siga uma única religião, a do amor, do respeito. Então, aí a gente vai deixar de usar os nossos rótulos e seremos tudo filhos de Deus e irmãos de Jesus, todo mundo irmão. Aí só as ações promovem as mudanças. Então não adianta a gente falar tudo isso, acreditar na vida futura, não é? Se a gente não promover as mudanças em nós mesmos. Aí eu pergunto, o que é CTP? Foi uma ideia na hora, eu estava fazendo um trabalho e coloquei. E quando a gente está na casa espírita, a gente não imagina que vai falar disso aí. Vocês sabem? Eu também não sei. Né? É o Código de Trânsito Brasileiro. Acertou, não foi? O Código de Trânsito. E esse código tem umas regrinhas maravilhosas para a gente poder viver bem no trânsito, não é? Respeitando. Porque imagina, todo mundo ali querendo virar para a direita ou para a esquerda, fazer o seu sinal abrir ou fechar. Não, tem que ter regra. Tem que ter regra para a gente poder conviver em harmonia, em equilíbrio e com segurança. Aí tem uma delas que me chamou a atenção. Lá no capítulo 15 diz, das infrações, né? Esse parágrafo 1. A hipótese prevista no inciso 5 caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso o condutor está segurando ou manuseando o telefone celular. Nenhum de nós faz mais isso, porque a gente já compreendeu a regra, não foi? Nós já entendemos essa lição, ela está lá bem explícita e ainda nos pune se a gente descumprir. E como já somos muito bem educados, já nos conscientizamos que é preciso obedecer esta regra, a gente não usa mais o celular quando está dirigindo, não é verdade? Só se forem vocês. Eu ainda não consigo. Me perdoem a sinceridade. Por mais que eu entenda um monte de coisa, ainda está difícil cumpri-las. Muitas delas. Tenho me esforçado. E a questão do celular, ultimamente, eu venho me esforçando mais. Deixo dentro da bolsa para que eu não tenha a facilidade de pegá-lo. Né? Então, eu estou lutando. Mas isso não é só um exemplo do nosso dia a dia, é muita coisa. E a gente, no dia a dia, a gente compreende a teoria, prega, aceita, mas não pratica, porque só as ações é que vão promover as mudanças. Então não adianta eu crer que existe uma vida futura, que eu praticando bem aqui, eu vou colher coisas melhores adiante, e não fizer. Eu tenho que me esforçar, me empenhar mais e seguir as lições que o mestre deixou. O mestre não deixou a CTV, mas ele deixou outras lições muito mais importantes para que a gente siga com segurança aqui na Terra, nesse plano físico. Então, a vida futura e a vida antes da morte. O conhecimento da vida futura não chega a cumprir o seu papel transformador, porque muitos que são religiosos e que a religião tem por base a ideia da vida futura, permanecem viciosos, egoístas, centrados em si mesmos e nos prazeres materiais. Continuamos fazendo as mesmas coisas. Continuamos. Porque a gente não se modifica instantaneamente. Mas o que temos
temos que fazer é o esforço para nos melhorarmos a partir da conscientização. A conscientização é o que nos vai modificar. Essa semana minha neta está ali e ela andou trelando, fazendo algumas coisas. Eu e o pai estávamos conversando e o pai era alguma coisa no celular, queria colocar um controle para ela, só utilizado em tal horário. Eu disse, olha, eu não sou muito favorável a esse tipo de controle, eu prefiro a conscientização. Então vamos conscientizá-la que é necessário que ela utilize nesses horários, porque em outros horários tem outros compromissos, outras coisas. Então, se ela não se conscientizar, aí sim a gente coloca o controlador, né? A punição, digamos assim. Então, Deus nos dá as oportunidades para que a gente, através da consciência, a gente se eduque. Quando a gente não consegue, vem o controlador. A punição não é bem uma punição, mas as lições que às vezes doem para que possa nos sacudir, nos acordar. A finalidade em falar da vida depois da morte é promover reflexões que levem a criatura a pensar na sua vida antes da morte. Não adianta ficar pensando depois, tem que fazer agora. Para que renove a sua vida buscando um caminho mais reto, para que depois da morte encontre de fato roteiros mais felizes, que sejam de fato resultado de uma vida harmoniosa com as leis divinas. A cada um segundo as suas obras. Vamos escolher aquilo que plantarmos. Queremos ir para o céu? Queremos alcançar lugares felizes? Temos que agir agora, não é? Através da nossa consciência. A gente sabe quando a gente está fazendo as coisas erradas, mas a gente tem. Vamos nos esforçar um pouquinho mais para que a gente possa conseguir uma colheita mais agradável, mais satisfatória. Então, fica aí a sugestão de leitura do livro Céu e Inferno, a primeira epístola de Paulo, o que é o Espiritismo, depois da morte, de Leon Denis, Obras Póstumas, e a Revista Espírita de 1863, onde ele traz um artigo, onde ele fala exatamente sobre Paulo, que é o precursor do Espiritismo, porque ele vem com as ideias que o Espiritismo mais adiante veio aprofundar. Paulo deixou lá a base, a semente, e Kardec aproveitou e veio nos esclarecer, porque já estávamos mais amadurecidos, já tínhamos mais compreensão. Então fica aí a dica, foi onde eu li algumas coisas para a nossa reflexão, e a minha gratidão a todos vocês e a Deus acima de tudo. Muita paz. Amém. Queremos agradecer a presença da nossa irmã, que Jesus continue a iluminar a sua mente para difundir cada vez mais o caminho que todos nós ansiamos prosseguir. Ou seja, aplicar e vivenciar o Evangelho de Jesus tão bem nos ensinou. Eu gostaria nesse momento de fazer um pedido a vocês. Nós tínhamos uma obra caritativa em nossa casa que dávamos cestas básicas a umas 110 idosas. Com a Covid houve uma mudança radical em nossas vidas e na desse pessoal tão necessitado. Aí, para não deixar de praticar essa caridade, houve a necessidade de a gente, ao invés de ficar a doação mensal, pelo menos de 2 em 2 meses. E será agora no próximo dia, na primeira semana de outubro, a vez dessa distribuição. Aí eu pediria que durante esse mês vocês trouxessem qualquer tipo de contribuição com alimento. Só que o que nós pedimos são coisas básicas. Açúcar, arroz, café, macarrão, não,
dele, que é ordenador. Eu não tenho condição de trazer 2 quilos, 3 quilos, traz um. Pacote de macarrão, fubá, né? Açúcar, café, são 7 itens. Diz aí, por favor, Thelma. Açúcar, arroz, bolacha, café, fubá, leite e macarrão. Pronto. Ela está fixada ali. Aí vocês, por favor, contribuam conosco para que a gente possa formar essas cestas e distribuí-las. Esse salão fica repleto de idosos, de pessoas carentes. E se apresentam pessoas mais jovens, com cada história de vida que chega a dar uma dor no coração. E a gente nem sempre pode contribuir ou retribuir a ansiedade deles diante de suas necessidades. Que vocês possam se engajar nessa nossa campanha e trazendo aos pouquinhos. Tem um cesto no final do salão, ao lado da água, que vocês podem depositar lá, tá certo? Vamos, pois, fazer a nossa oração de encerramento e em seguida haverá o passe. Senhor, já que estamos sendo merecedores de tuas graças, ajuda-nos a enfrentar todos os obstáculos. Dá-nos força suficiente para abrandar os corações empedernidos. Emudece nossos lábios e fecha-nos os ouvidos a qualquer injúria. Dá-nos as provas que julgarmos necessárias, mas dá-nos também a coragem de enfrentá-las contigo no coração. Que agradecemos, Senhor de amor, a oportunidade que tivemos nesta noite de nos reunirmos em teu nome. Que a tua misericórdia infinita seja derramada sobre todos nós e que ela nos acompanhe até